Bem, primeiramente, nós devemos falar um pouco sobre os países que pertencem ao Mercosul. A Argentina, ela foi um dos países fundadores do Mercosul e ela possui uma história política conturbada, junto a questões como os golpes de Estado que chegaram durante a sua história, o peronismo, que foi um período muito popular, e essas questões modificaram muito a relação da Argentina com os demais países do Mercosul. Durante esse período do peronismo, a Argentina ela, trouxe uma realidade que chegou até os dias atuais, uma economia voltada para a exportação e uma sociedade muito politizada, também por causa da alfabetização e projeto social que Perón fez. Essa questão que ele conseguiu alfabetizar 97,9% da população. A Argentina ela faz parte da OMC, além do Mercosul, e da Unasur. Pensando agora nas tensões e conflitos gerados pela Argentina, nós podemos destacar como causa uma crise econômica e social argentina que vem desde a ditadura militar que ocorreu em 1976. Essa ditadura, que se autodizia como processo de reorganização nacional, ela trouxe uma inimizade com a população muito forte, além de uma situação muito constrangedora com outros países do exterior. Ela criou uma dívida externa gigantesca e ainda conseguiu deixar a Inglaterra nervosa com uma declaração de guerra, buscando anexar as Ilhas Malvinas. E nesse sentido aí houve uma crise econômica que foi se alastrando durante os outros governos, sendo eles democráticos, tanto de esquerda quanto de direita, dentro do próprio kirchnerismo, da Cristina Kirchner e o Nestor Kirchner, que esses, por sua vez, eles trouxeram uma política mais intervencionista, porém, junto a uma bagunça feita por Macri em seu governo, desde o neoliberalismo até uma intervenção e apoio dos banqueiros, isso se alastrou numa confusão que gerou uma forte inflação na atualidade na Argentina, que traz fortes consequências, inclusive, para os outros países do Mercosul, já que sua moeda, com valor muito baixo, gera um menor poder de compra desse país, que apesar de tão exportador, tem uma população enorme e necessita de várias importações para se satisfazer. A entrada da Venezuela no Mercosul foi efetivada em 2012, e isso foi motivo para muitas discussões e debates a respeito de como aconteceu essa integração, um tanto quanto polêmica. Isso porque, no Paraguai, o Senado sempre se opôs à entrada dos venezuelanos no bloco, principalmente em função das divergências políticas com o governo da época do presidente Hugo Chávez, que depois foi sucedido pelo Nicolás Maduro, que é o atual presidente da Venezuela. E sobre essa polêmica, nessa mesma época, o então presidente do Paraguai, Fernando Lugo, foi alvo de uma espécie de golpe de Estado, que foi um processo de impeachment controverso e mal explicado. E com isso, o Paraguai foi temporariamente suspenso do Mercosul. E durante esse meio tempo, sem a oposição do Paraguai, a Venezuela teve aprovado o seu ingresso como membro efetivo do Mercosul. Só que 4 anos depois, em 2 de dezembro de 2016, os países fundadores do Mercosul anunciaram que, em decorrência do descumprimento de normas do bloco, a Venezuela, a partir daquela data, estaria suspensa do Mercosul. Mas qual o motivo dessa suspensão? Embora o documento que anuncia a suspensão exponha que a penalidade é resultado do descumprimento de normas internas do bloco, as motivações para essa decisão possuem caráter multifatorial. Motivações de ordem técnica. Existe um protocolo de adesão ao bloco econômico e é alegado que a Venezuela não cumpriu com grande parte dos tratados, das normas técnicas e dos compromissos que foram assumidos. Motivações de ordem política. A adesão da Venezuela ao Mercosul, do mesmo modo que a sua suspensão, ocorreu em meio a polêmicas, como nós já pudemos perceber. A entrada da Venezuela foi favorecida pelo apoio dado pelos governos brasileiro e argentino da época, e segundo analistas, a entrada da Venezuela no bloco ocorreu
por razões de ordem política, embora o Mercosul possua foco nas relações comerciais entre os países. E o Brasil teve apoio da Argentina e do Paraguai para decidir a respeito da retirada da Venezuela, que possui direção política em muitos aspectos em contraposição aos demais países plenos, aos demais membros plenos do bloco. E esse conjunto de fatores teria contribuído para a decisão do grupo de sancionar a suspensão da Venezuela. E nós temos também motivações de ordem econômica. Isso porque a Venezuela sustenta a sua economia quase que totalmente na comercialização do petróleo, e durante muito tempo isso não foi entendido como algo negativo. Só que, a partir de 2013, houve uma grande queda no valor do barril de petróleo, o que desencadeou em uma crise econômica na Venezuela, que chegou no seu ápice em 2016. E como o Mercosul possui interesses fundamentalmente econômicos, a situação econômica da Venezuela, além do descumprimento às normas do bloco, foi o que tornou insustentável a sua continuação no Mercosul. E também temos o Brasil como um dos países fundadores do Mercosul, que associou-se sob o governo de José Sarney, e ele ocupa a posição de liderança desde a criação do Mercosul. Bom, agora eu vou falar sobre o Uruguai. A partir da assinatura do Tratado de Assunção, em 1991, o Uruguai, juntamente com a Argentina, Brasil e Paraguai, tornou-se um membro pleno do Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul. Durante alguns anos, os fluxos de comércio do interior do bloco aumentaram significativamente. Em 1999, ocorreu o revés e o bloco perdeu parte de sua importância comercial para o país. No ano de 2006, setores do governo uruguaio se colocaram favoráveis ao estabelecimento de um tratado de livre comércio com os Estados Unidos. Ao longo de todos esses anos, os partidos políticos tradicionais, ou seja, o Partido Nacional, o Partido Colorado e a Frente Ampla, posicionaram-se frente ao tema da integração. O mesmo ocorreu com a Câmara das Indústrias do Uruguai e a Plenária Intersindical dos Trabalhadores. Apesar das críticas e da insatisfação uruguaia, todos os países participantes sempre foram favoráveis à permanência do Uruguai no Mercosul. Bom, a flexibilização do Mercosul não permite que seus membros façam acordos comerciais sem o consentimento de seus parceiros. É uma questão central na agenda, como o Acordo de Livre Comércio com a União Europeia, anunciado em 2019, mas que ainda não entrou em vigor. O presidente do Uruguai, Luiz Lacalle, defende que os países do bloco fiquem próximos dos Estados Unidos e da China, sem entrar em disputas comerciais. Segundo ele, não podemos cair na falsa dicotomia de estarmos mais perto de um ou de outro. Os países que triunfaram no desenvolvimento estavam perto dos dois. Assim como fez o presidente Jair Bolsonaro, Lacalle também defende a ratificação dos acordos de livre comércio com a União Europeia e a Associação Europeia de Comércio Livre, assinados pelo Mercosul no ano passado. O presidente do Uruguai se comprometeu a trabalhar com a Alemanha, que assumiu recentemente a presidência rotativa da União Europeia para acelerar o processo. Nós também temos o Paraguai, um dos outros países fundadores do Mercosul, sendo o Paraguai uma demonstração de uma política extremamente conturbada. Aqui, como exemplo, eu vou utilizar os presidentes Tornes, Rodrigues, Cubas e Fernando Lugo. Tendo sido André Rodrigues, o sucessor de Alfredo Torres, por meio de um golpe de Estado. E este mesmo, André Rodrigues, tendo o seu sucessor como fruto de um golpe de Estado, dessa vez tentado, só que dessa vez militar, e orquestrado por Lino Oviedo, que foi impedido, graças à manifestação popular, e acabou por eleger Raul Cubas, que ainda assim não ficou livre de conturbações graças às conspirações de Lino Oviedo, que tentou assassinar vários membros da oposição de Cubas durante o mandato, e que inclusive o vice-presidente, o que resultou no seu exílio e abrigo no Brasil, criando aí uma desconfiança do Paraguai em relação ao Brasil. E temos mais conflitos ainda em 2008, com o presidente Fernando Lugo, que assumiu em 2008, até que em 2012 ele sofreu impeachment graças à sua oposição no Senado. E esse impeachment foi ainda mais conflituoso graças ao Paraguai ter sido suspenso do Mercosul, graças a esse impeachment democrático,
mas tendo sua reintegração permitida somente mediante a aceitação da Venezuela como membro, deixando o Paraguai meio desconfiado em relação à parcialidade do Mercosul. Tendo visto alguns os países que envolvem o Mercosul, também é justo ver um conflito que envolva todos eles. No caso, foi escolhida a Guerra do Paraguai, já que envolve todos, sob exceção única da Venezuela. E nós temos como causa dessa guerra um seguinte diagrama aqui, onde nós podemos perceber que o Paraguai estava em conflito com todos os outros 3 membros da guerra, sendo em conflito com a Argentina e Uruguai, graças a conflitos fronteiriços, graças a todos eles serem membros do antigo vice-reino do Rio da Prata, e não tendo suas fronteiras bem definidas, e estando em conflito fronteiriço com o Brasil, pelo domínio do Rio da Prata, que é o seu acesso ao mar. E enquanto isso, nós temos o Uruguai em conflito também em conflito com a Argentina pelo mesmo motivo de ser vice-reino do Rio da Prata, e alguns conflitos econômicos com o Brasil, por estar adotando uma postura mais protecionista. Tendo isso resultado na interferência brasileira, que acabou por substituir o partido que governava o Uruguai na época, causando uma leve aproximação que já preocupou o Uruguai, uma vez que o Brasil também se aproximava da Argentina, gerando no Uruguai o medo de que a união dos 3 países acabaria por fechar o seu acesso ao mar, o que gerou o estouro da guerra. O desenrolar da guerra não é pertinente no momento, já que ele é amplamente estudado nas escolas, então aqui é mais pertinente o estudo somente das consequências, sendo elas a destruição do Estado do Paraguai e uma ruína econômica gerada pela guerra, que até hoje o Paraguai não foi capaz de se reerguer. No lado argentino, nós temos uma economia beneficiada, mas uma explosão de rebeliões federalistas, já que por causa do descontentamento com a guerra. No lado brasileiro, nós temos uma exposição da fragilidade militar e estrutural do Império. E no lado uruguaio, graças ao menor envolvimento, não houveram perdas muito grandes. A sua maior perda foi humanitária, com uma baixa de 5.000 soldados. Bem, e essa foi a nossa breve análise das tensões e conflitos que rodearam o Mercosul. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais.